Sim, concurseiro, você está no CIEX e eu sou o Mestre Mário. Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Hoje a nossa aula é da banca Sebrasp. Você que vai fazer concurso dessa banca, assista a nossa aula, anote as dicas valiosas que vou deixar aqui para você. Também se inscreva neste canal, conheça também o meu preparatório de português Sebrasp. Primeira questão, você já observa, está contemplando ortografia. Ortografia, os assuntos mais cobrados pela Sebrasp, emprego do hífen e também as regras de acentuação. É o que vamos ver nesta questão. Acerca do texto, assinale a opção correta em relação à ortografia, tenho de observar acentuação, crase e também processo de formação de palavras. Caro concursando, qual é a correta? Questão que já está disponível no meu curso de português Sebrasp. O vocábulo pré-modernos é formado por composição por justaposição. Além de composição por justaposição, eu tenho aqui também a composição por aglutinação. O que é aglutinação? Vai nos remeter aquele joguinho que tinha, né? Glute, 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 que pega alguma parte, pega algum fonema, pega alguma letra da palavra. Por exemplo, se eu tenho lá planalto, é composto por plano mais alto. Aí você observa que esta vogal O sumiu. Então é aglutinação. Justaposição é justo. Então nós temos aqui pé de moleque. Não sumiu nenhuma vogal, nenhuma letra, composição por justaposição. Mas vou deixar aqui um ponto, vou realçar aqui algo importante. Pré-modernos, teria hífen ou não tem? Neste caso, será que o prefixo pré tem hífen? E se eu escrever uma outra palavra com pré, por exemplo, será que também teria hífen ou não? Já trago para vocês a explicação sobre isso. Caro concursando, é muito recorrente os alunos terem dúvidas. Será que pré, por exemplo, pré-história tem hífen? Agora, por que pré-história tem hífen? Pré-escola tem hífen? Pré-moderno tem hífen? E quando a gente observa aqui, pré-estabelecer, por que não tem hífen? Aí eu trouxe agora para vocês a explicação. Quando esses prefixos pós, pré e pró forem tônicos, aí nós vamos usar o hífen. Tônico é aquele que a gente fala com mais força, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, se ele for tônico, nós vamos usar o hífen. Ah, como saber se ele é tônico ou não? Observe, tônico não é a sílaba forte, eles serão acentuados. Olha aqui, o prefixo tônico acentuado, nós vamos usar o hífen. Pós-graduação, pré-escola, pré-datado, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pré-sal, ok? Ele começou os estudos na pré-escola. Então, você vai se lembrar de que quando esses prefixos pós, pré e pró forem acentuados, você usa o hífen. Se eles não forem acentuados, se nós tivermos as formas átonas, pós, pré e pró, não serão acentuados. Olha aqui, pós-por, pré-ver, pré-estabelecer, pré-determinado, promover, co-organizar. Aqui eu trouxe até o prefixo co. Nas minhas aulas eu falo muito dos opostos se atraem e os iguais se distanciam. Vamos começar pelos opostos se atraem. Eu tenho aqui autoescola. Quer dizer o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Os opostos se atraem. E agora, micro-ondas. Micro-ondas, o que você observa aqui? Os iguais se distanciam. Terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, tem hífen. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Aí você fala assim, mas por que coorganizar não tem hífen? Porque o prefixo co, ele vai vir junto com a palavra da frente sempre. Cooperativa, coorganizar, sempre junto. Exceção ao português, você sabe, tem muitas regras e muitas exceções. Importante você observar isso daqui. O vocábulo pré-modernos é formado por composição por justaposição? Não. O pré aqui é um prefixo, como acabei de falar com vocês. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma derivação prefixal. Então, é importante você resolver muitas questões dessa banca. No meu curso, eu trago muitas em cada lista de questões, justamente para você compreender. Então, aqui, ó, derivação prefixal.
A inserção do sinal indicativo de crase no A de as situações manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Então vamos ver aqui onde tem esta passagem. Atitudes de confiança em relação. Primeiro, relação a, se tem relação, se é em relação a alguma coisa. Então, mais o a que vem acompanhando situações, então deveria ter crase aqui. Importante você se lembrar de que a crase é a junção da preposição a exigida, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo. Para você ter crase, você precisa ter esses dois as. Então, em relação a, tem o a, que é a preposição. Mas situações, eu vou falar assim, as situações estão difíceis? Não, o correto seria as situações. Se não tem este a aqui, eu não posso ter crase. Aí eu criei aquela regrinha interessante. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, por que não tem crase? Porque aqui eu tenho crase no singular antes de palavra no plural, não pode. Vamos voltar aqui para a gente se lembrar do que falava. Se eu colocar o acento indicativo de crase no a, as situações, manteria a correção? Errado, não pode de jeito nenhum. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, como você acabou de ver aqui. O vocábulo diretamente é um advérbio formado por derivação parasintética. Derivação parasintética é quando você coloca o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Eu tenho noite, aí eu venho aqui e falo anoitecer. Aí é parasintética. Eu tenho de acrescentar os dois ao mesmo tempo. Não pode ser só um. Eu não falo à noite. Aí não pode confundir com à noite, essa locução de base feminina. Aí sim, à noite, que por sinal é separado. Escrevi muito próximo aqui. À noite, correto? Então, o que você vai observar neste caso aqui? Sempre que eu falar é anoitecer, eu não falo à noite e nem noitece. Parasintético, os dois ao mesmo tempo. Aqui eu já vou descartar, porque aqui eu acrescentei somente o sufixo. Eu tenho direto, e aí eu vim e coloquei em mente, diretamente, sufixo e não parasintética. Os vocábulos de área e países são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação. Será que sim? Você teve dúvida lá relacionada a quê? A de área e países. Será que sim? Então vamos compreender a diferença entre as paroxítonas com a questão do hiato e as paroxítonas terminadas em ditongo. Caro concursando, você que tem dúvida entre as paroxítonas terminadas em ditongo oral e também relacionada às letras I ou U tônicas quando formam hiato, aqui está a diferença para você não mais confundir. Primeiro, as paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ditongo, as duas vogais permanecem na mesma sílaba. Eu sempre trago o mestre Mário. Qual é a sílaba tônica? Mário é o má. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Se você separar em sílabas Mário, olha como vai ficar. Mário. Então, aqui eu tenho um ditongo. Paroxítona as terminadas em ditongo oral são acentuadas. Então, vamos ver aqui. São paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui. Ágeis, imundície, lírio, túneis, tênue, jockey, nódoa, cerimônia, história. Então, aqui estão as paroxítonas terminadas em ditongo que são acentuadas. E a questão do hiato? Eu vou acentuar as letras I ou U tônicas quando formam hiato. O que é hiato? Hiato é quando você separa em sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes. Olha aqui. Você viu que o Mário ficou junto e aqui as vogais aí são sílabas diferentes? Saída, dois exemplos clássicos. Saída e saúde. Olha aqui. O I e U formam hiato? Sim. Então, aqui, uma regra é essa das paroxítonas terminadas em ditongo e outra está atrelada ao hiato. Então, heroína é acentuada? Sim. Olha o ditongo I aqui. Olha aqui a vogal I, perdão. Olha a vogal I, que neste caso está formando um hiato. Da mesma forma, cafeína, juízo, faísca. Esse I, o I ou U podem estar sozinhos ou seguidos de S, vão ser acentuados, correto? Contraíla, grajaú, AI, raízes,
Todos eles estarão sozinhos ou seguidos de S. Mas sempre vai acentuar? Não, não vamos acentuar quando este I ou U estiverem acompanhados das letras L, M, N, R ou Z. Precisa memorizar essas? Não. Basta você se lembrar de que para você acentuar I ou U tônico quando formam hiatos, eles precisam estar sozinhos ou seguidos de S. Então aqui eu trago outro exemplo interessante. Vamos lá, juiz tem acento? Não, porque o I está seguido de Z, não pode. Agora vamos trazer aqui ju, I, Zs. Juízes já tem, por quê? O I está sozinho. É sozinho ou seguido de S. Então, olha aqui, ruim não tem acento, contribuinte, retribuirdes, raiz não tem. Se eu trouxer nosso querido Raul Seixas, também não. E também não vou acentuar quando I ou U forem seguidos de NH. Olha aqui, rainha, moinho. Depois deles vem o NH, eu não acentuo. Compreendido? Então é importante você compreender. As paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas e depois eu também acentuo I ou U tônicos quando formam hiato. Hiato. Cada vogal fica em uma sílaba. Voltando à questão, então, diária. Vamos lá? O que você observa? Diária. Aqui nós já temos uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui. Aí é acentuada, sim. Então, o acento está correto. E países. Países nós já temos aqui a regra do hiato. Então, são a mesma regra? Não. Aqui eu acentuo essa daqui porque é terminada em ditongo e países por causa do hiato. Se você observou a questão lá no início, de repente não precisava ter sofrido tanto. Questão sobre acentuação, você vai começar sempre pelas mais fáceis, pelas proparoxítonas, caro concursando. As proparoxítonas aqui, você já consegue identificar o quê? Que todas são acentuadas. Então, vamos lá. Pi, si, có, ló, gi, cá. Qual que é a sílaba tônica? Antepenúltima, proparoxítona. E únicas, únicas, proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, por aqui, você já teria resolvido a questão. Ah, mas eu fiquei com dúvida entre a E e a D. Mas a E, você tem certeza de que que todas são proparoxítonas e que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, por que você teria dúvida? Não vá direto à alternativa E, porque ela é a certa. Você tem certeza em uma e quase certeza na outra? Vá pela certeza. Sim, concurseiro, conheça o meu preparatório de português Sebrasp. Aqui estão os módulos, questões comentadas por assunto de múltipla escolha. Você vai fazer prova de múltipla escolha Sebrasp? Aqui está a lista de questões por assunto. São todas questões muito recentes. Temos também as questões comentadas por assunto certo ou errado. Vai fazer prova Sebrasp certo ou errado? Aqui está a nossa lista com todos os assuntos cobrados no edital. Aqui estão as aulas teóricas. Você observa a quantidade dessas aulas que tem a explicação do conteúdo e a resolução de questões sobre cada um desses temas. Nós temos também ainda a resolução das provas recentes aplicadas pela Sebrasp de múltipla escolha, de certo ou errado, e temos simulados exclusivos para vocês. Acesse o nosso site, venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre. Caro concursando, esta questão está contemplando concordância verbal. Indubitavelmente o mais cobrado neste assunto. Verbo haver no sentido de existir e verbo fazer indicando tempo passado. Ambos são impessoais, quer dizer que eles são sempre empregados na terceira pessoa do singular. Então, na sala há muitos alunos. Faz 10 anos que moro aqui e não fazem 10 anos que moro aqui. E você já consegue visualizar qual é a alternativa correta? Vou resolver agora a questão para vocês, que já está disponível aqui no meu curso de português Sebrasp. Questão contemplando concordância verbal. Este A aqui, ele pode ser substituído por fazem? Verbo haver no sentido de existir é impessoal, verbo fazer indicando tempo passado é impessoal. Você já conhece, identifica as regras dos verbos impessoais? Vou trazer a explicação para vocês agora.
Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendido? Então vamos ver. No início do texto, a forma verbal a, observe dentro desta frase aqui, indica tempo decorrido e poderia ser substituída por fazem, será que sim? Então vamos ver aqui. Há pelo menos 80 anos existe um movimento. Ok, é tempo decorrido? Perfeito. Agora eu vou falar fazem 80 anos ou faz? Acabei de explicar. Verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado impessoal. Não vai para o plural, então o correto é faz. Então aqui já descarto onde, ou melhor, vamos descartar o 1 e não o 2. Vamos descartar. Onde aparece o 1, eu já posso descartar aqui. No trecho, há uma lei municipal.
O verbo haver tem o mesmo sentido de existir, caso em que é impessoal e, portanto, empregado no singular. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então, aqui, existe uma lei. Tem verbo haver, primeira coisa que você vai fazer, escrever. Existe. Pode substituir por existir? Impessoal vai ser sempre empregado no singular. Na passagem, quando a gente está há muito tempo, está indicando tempo passado, eu poderia falar. Quando a gente está faz muito tempo na área pública, a forma verbal a estabelece concordância com a expressão muito tempo. Errado, observe aqui. Este verbo haver, indicando tempo passado, ele é impessoal. Se ele é impessoal, nós não vamos identificar o sujeito aqui. Então, ele não tem de concordar com o sujeito. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Então, neste caso, você não vai identificar naquela oração o sujeito dele. Então, apenas o item 2 está certo. Caro concursando, como falei para vocês, aqui no meu preparatório de português Sebrasp, trago lá uma lista de questões somente sobre questões de múltipla escolha e também de certo ou errado. Observe essa questão que já está no meu preparatório também. Caso a forma verbal a, aqui, fosse substituída por existem, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos. Será que está certo ou errado? Vamos ver. No entanto, apesar de sua relevância, ainda há poucos. Ok, eu posso substituir por existir, ele é impessoal, então o emprego do há aqui, perfeito. Ainda há poucos estudos. Agora eu quero substituir por existem. A conjugação do verbo existir ela é normal. Então, poucos estudos existem. Por que que existem? Porque eles, eu existo, tu existes, ele existe. Nós existimos, vós existis e eles existem. Conjugação do verbo existir, ela é normal. Então, ainda existem poucos. Correção gramatical, sentido do texto, mantido perfeitamente. Questão que já está no meu preparatório Sebrasp. Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho do texto, seguido de uma proposta de reescrita que sugere o emprego do sinal indicativo de crase. Vamos marcar a opção em que a reescrita apresentada esteja correta. Preciso preservar a coerência das ideias do texto original. Primeiro ponto, já disse, você precisa se lembrar de que para termos o acento indicativo da crase, eu preciso ter as duas pernas. Olha aqui, preciso ter duas pernas. Então, tem crase, duas pernas. Eu tenho de ter a preposição exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando um substantivo também feminino a. Por isso que eu não uso crase com palavras no masculino. Por quê? Eu não falo a pé meu está machucado? Não. Eu falo o pé. Por que eu não uso crase nas palavras no masculino? Porque eu vou ter somente o a de preposição, caro concursando. Show de bola? Compreendido? Para eu usar crase, eu preciso ter os dois as. E as habilidades aprendidas, eu poderia escrever as habilidades aprendidas? Meu curso eu falo muito sobre isso. Caro concursando, volte ao texto. Só por aqui não dá. Então, vamos localizar aqui quando falo e as habilidades. Observe aqui. E as habilidades aprendidas são transferidas. O que é transferir? As habilidades. Ah, sim, aquilo que pratica a ação ou sofre é o sujeito. Caro concursando, não existe sujeito preposicionado, caro concursando. Não existe sujeito preposicionado. Não existe crase no sujeito. Então está errado, porque isso daqui é um sujeito. Responder a situações críticas, observe aqui. Não tem crase por quê? Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não pode. Agora, e se eu falasse responder às situações? Aí está correta, por quê? Aqui já está no plural e aqui também no plural. Quem responde, verbo transitivo indireto. Responde a alguma coisa, mas o as de as situações, perfeito. Vamos substituir por um ano masculino? Responder aos atos. Deu aos antes de um ano masculino, terá crase antes de um ano feminino. Ser essencial à prática, preciso voltar aqui também. Apesar de ser essencial à prática, a prática aqui, ele é o sujeito, observe aqui.
Apesar de a prática ser essencial, inverteu justamente para confundir um pouco. Mas é sujeito. O que eu disse? Não existe sujeito preposicionado. Aprender a pilotar, não usa o crase antes de verbo no infinitivo, provocam as ações. Eles provocam o quê? Com verbo transitivo direto, eu não uso o crase. Quero que você interaja comigo, que seja no preparatório, seja aqui nas redes sociais também. Por que eu não posso usar crase com os verbos transitivos diretos? Por quê? Fale comigo. Em chegada à obra-prima, alguém trabalha ou preenchê-la. O emprego do sinal indicativo de crase é facultativo, de modo que seu emprego manteria os sentidos originais do texto. Será que eu poderia usar aqui? Vamos compreender. Primeiro, o verbo chegar. Se eu falar, cheguei à conclusão correta. Cheguei à conclusão correta. Neste caso, teria crase ou não? Cheguei ao ato de concluir. Ok, tem ao antes de um no masculino, terá crase antes de um no feminino. Por que eu tenho crase aqui? Porque quem chega, chega a, mais o a de a conclusão. Então, neste caso, tem crase por isso. Então, aqui deveria estar certo, mas está errado. Por quê? Vamos entender? Chegada à obra-prima, alguém trabalha ou preenchê-la. Agora, quem praticou a ação de chegar ou sofreu a ação de chegar, não tem problema. Mas aqui, aquele que pratica a ação, sujeito a agente, nós temos o quê? A obra-prima. Vamos colocar na ordem direta, por exemplo, para facilitar. Quando chegou a obra-prima. Agora eu vou falar o quê? Quando a obra, para ficar mais fácil ainda, quando a obra-prima chegou. Quem praticou a ação de chegar, concursando? Quem chegou? A obra-prima. A obra-prima aqui é sujeito. E o que eu disse para você? Não existe sujeito com crase. Não existe sujeito preposicionado. A crase não é a junção da preposição mais o artigo, as duas pernas. Então, se é sujeito, não pode ter sujeito com crase. Questão que já está no meu preparatório, Sebrasp também. Sem alteração da coerência das ideias do texto, a expressão de tempo e de modo verbal da oração, olha aqui, haja milho. No terceiro período do último parágrafo, seria preservada caso a forma verbal haja fosse substituída por. Primeiro ponto, mas não se espera que exista milho. Ah, sim, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, eu tenho que buscar aqui um verbo que possa substituir em qual alternativa. Olha lá, mas não se espera que surge milho, não. Aí o correto seria que surja. Que ocorrerá, não. Também está descartado. Que terá futuro, existira pretérito mais que perfeito. Então, a alternativa A está correta. Mas não se espera que apareça, olha lá, este que aqui vai indicar que o verbo seguinte estará no modo subjuntivo, presente do subjuntivo. Que haja, que apareça, que estude, que surja. Aí estaria correto, que surja milho, mas que surge não. Então, você precisa observar o tempo verbal para você substituir por outro. As palavras pertencem, respectivamente, às classes de palavras. Então, nós temos várias possibilidades. Eu vou começar aqui por mas. Mas, porém, contudo, no entanto, eu preciso ver se realmente está ligando orações lá na linha 9. Então, já vamos observar aqui. Se vocês querem poesia, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu já vi que o mas aqui vai ser uma conjunção. Então, o segundo precisa ser uma conjunção. Comecei pela mais fácil. Alpercatas, lá na linha 13. Vamos ver lá o que quer dizer esta palavra. Olha lá. Um desses caboclos distorcidos de alpercatas e chapéu. As alpercatas, o chapéu. Então, eu já vi aqui que a próxima palavra será o quê? Um substantivo, como aparece aqui.
não é advérbio, já descartei mais uma alternativa aqui. Restaram só duas, ou melhor, já acabou. Eu já vi que lá é um substantivo e nada de advérbio de modo. Então, gabaritou a questão aqui. Alternativa D. Então, vamos ver lá a próxima. Advérbio, muito, lá na linha 16. Será que está trazendo uma ideia de intensidade? Olha lá, que por aí andam muito medidos. Olha aqui, a palavra que modifica o adjetivo, o verbo, o próprio advérbio, ele será um advérbio, como fala aqui. Depois nós temos corra. Olha lá, não corra, não morra, não fume, como diz na música. Aqui nós temos um verbo. E mimosa, lá na linha 19, vamos ver, que pode ser um substantivo também. Bacia é para gente boa, gente ruim, gente legal, gente mimosa, mimosa, adjetivo, como fala aqui. E a primeira palavra, isto é o quê? Um pronome demonstrativo. O sinal de dois pontos é empregado após duas formas do terceiro parágrafo introduz uma ideia de que, já falei com vocês, principal função dos dois pontos, a explicativa, depois tem também a enumeração. Desse modo, a aposentadoria pode ser interpretada de duas formas, a primeira positiva e a segunda negativa. Então aqui nós temos a ideia de enumeração, olha os números aqui, primeira e segunda. Leia o parágrafo seguinte, no que se refere à pontuação, estaria mantida correção gramatical do primeiro parágrafo, caso fosse. Então, vamos ver aqui. Inserido um travessão no lugar da vírgula que segue a palavra problema. Eu já vou gabaritar, caro concursando. A vírgula, ela pode ser substituída por travessão e ela também pode ser substituída por parênteses. Mas aí eu preciso comprovar mesmo uma vírgula após problema. Que viabilizasse a construção do país e, assim, a superação do problema, especialmente o da reinserção. Poderia usar o travessão? Perfeitamente. Estaria correto se fosse omitida a vírgula que sucede à palavra assinatura. Então, vamos ver lá. Com a assinatura, eu poderia retirar essa vírgula. Pela princesa Isabel, aqui você observa que todo este termo está entre vírgulas. Se ele vem separado por duas vírgulas, eu não posso retirar uma, correto? Ou permanecem as duas ou nenhuma. Omitida a vírgula que sucede à palavra pois. Então vamos lá. Entretanto, tal ato estatal não significou sua extinção no mundo dos fatos, pois, apesar, vou marcar aqui para você compreender melhor, pois, apesar da proibição da possibilidade jurídica de se exercer o direito de propriedade sobre uma pessoa humana, não poderia retirar aquela vírgula. O que eu acabei de falar na alternativa B? Se está entre duas vírgulas, eu não posso retirar uma. Então, o motivo de termos esta vírgula depois do pois é eu ter uma adjunta adverbial de longa extensão, correto? Adjunta adverbial de longa extensão. Oração subordinada adverbial. Também elas vêm separadas por vírgulas. Não posso deixar somente uma vírgula, separando a adjunta adverbial, aposto explicativo ou oração subordinada adverbial. Elas precisam estar entre duas vírgulas. Poderia inserir uma vírgula após a palavra Estado? Então vamos ver aqui. O Estado deixou. Quem deixou de implementar o Estado? Então deixou o verbo, Estado, sujeito. É o que eu chamo de SVC. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Omitida a vírgula que sucede a palavra e, lá no segundo período. Então, que viabilizasse a reconstrução do país e, assim, o que eu acabei de falar? Esse aqui, adjunto adverbial de curta extensão. Ele vem entre duas vírgulas ou nenhum. Eu poderia falar, e assim, a superação do problema. Ok? Mas se tem ou duas vírgulas ou nenhuma, quando ele for de curta extensão. Se for de longa extensão, ele tem de vir separado por duas vírgulas, mas de curta pode vir separado por duas ou nenhuma, mas uma só não.
Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada no trecho destacado mantém a correção gramatical e as ideias nele veiculadas, que não podemos esperar resolvê-lo. Eu poderia falar que não podemos ou esperar resolver? Nada disso. Olha aqui. Aqui nós temos assim, ó, esperar resolvê-lo. Aqui eu poderia falar ou esperar resolver? Não. Então aqui você observa. Quando aparecer aqui este verbo no infinitivo, olha aqui, o pronome oblíquo átono pode vir antes ou depois dele. Agora, vir antes da locução verbal, não. Então, este ou aqui não pode vir antes. Eu poderia falar que não podemos esperá-lo resolver. Agora, o esperar resolver, não. Foi se tornando indireta. Foi tornando-se. Olha aqui, locução verbal. Então, aqui, vamos lá. Locução verbal, eu tenho o que aqui? Um verbo auxiliar mais verbo principal no gerúndio. Então, locução verbal mais verbo principal no gerúndio. Quando isso acontecer, o pronome oblíquo átono pode vir antes ou depois dele. Pode vir antes ou depois do verbo no gerúndio. Então, foi se tornando ou foi tornando-se. Corretíssima. Que está pedindo a alternativa correta. Foram as necessidades sociais que motivaram a mensuração. Eu poderia reescrever aqui: as necessidades sociais é que motivou a mensuração. Nada disso. As necessidades motivaram. Olha aqui, as necessidades motivou. Nada disso. Impressão esta que foi reforçada. Impressão na qual esta foi reforçada, complicou também, né? Observe aqui. Impressão esta que foi reforçada. Eu poderia falar impressão a qual foi reforçada, correto? Não vai, nada justifica o N aqui para ser na. Se explorarmos suas dimensões física e social, se casa, isso aqui muita gente fala, toda vez eu ouço, falo que, meu Deus, vem assistir uma aula do mestre Mário. Se, nada disso. Um ou outro. Caso exploremos, ou caso explorarmos, ou então se exploramos, ou se explorarmos. Aí sim, um ou outro. Eu não posso falar se caso eu passar no concurso. Assim, você não vai passar. Então, se eu passar, ou caso eu passe. Um ou outro. No último parágrafo do texto, o vocábulo fortuitos. A Sebrasp só traz isso daqui. Aí eu sempre trago o parágrafo porque não precisa voltar a todo o texto. Mas é importante você voltar, pelo menos na oração, na frase ou no parágrafo, para você compreender como foi empregada determinada palavra. Este vocábulo fortuitos indica o modo como os contatos são mantidos virtualmente e tem o mesmo sentido do vocábulo inoperantes. Então vamos ver aqui. Mas valorizam momentos felizes e agradáveis que raramente ocorrem na solidão do trabalho remoto ou nos contatos fortuitos das reuniões virtuais. Na realidade, fortuitos, ele vai significar, tem como significado eventuais. E aqui está falando, tem o mesmo sentido do vocábulo inoperante? Não, então eu posso descartar. Tem a mesma classificação gramatical que o vocábulo raramente. Então vamos ver aqui os contatos bons, os contatos ruins. Se puder substituir por bons, eu já sei que é o quê? Um adjetivo. Aí eu preciso ver aqui, ó, raramente é um advérbio. Basta você se lembrar de que fortuito, adjetivo, ele vai variar em número, em gênero e número. Então eu falo aqui, ó, fortuito poderia ser um contato fortuito. Agora, raramente, vamos já localizá-lo aqui no texto para ficar mais fácil, que raramente ocorrem na solidão. Olha aqui, mas valorizam momentos felizes e agradáveis que raramente ocorrem na solidão. Eu poderia falar que raramente não, então se não varia advérbio, então eu não poderia substituir um pelo outro. Tem a mesma classificação gramatical? Não. Um é adjetivo e o outro é advérbio. É empregado no contexto em questão como substantivo? Não, eu já vi que é adjetivo. Olha aqui. Classifica-se gramaticalmente como adjetivo e poderia ser substituído
sem prejuízo dos sentidos do texto por eventuais, sim, olhe lá, ou nos contatos eventuais das reuniões virtuais. É adjetivo? Sim. Tem a mesma classificação gramatical e o mesmo sentido da palavra ilusórios, empregada no terceiro período do segundo parágrafo. Observe aqui. Com base em uma metodologia mais robusta, estudos recentes estão revelando que aqueles ganhos eram ilusórios. Os ganhos ilusórios, predicativo do sujeito, aqui ilusório é um adjetivo. Lá em cima nós vimos também, aqui predicativo do sujeito, lá em cima nós vimos que fortuitos também significa, também tem essa mesma classificação gramatical de adjetivo. Tem a mesma classificação gramatical? Sim. Agora, o mesmo sentido, não. Fortuitos, eu já vi que é o quê? É eventual. E ilusório aqui está atrelada a uma ideia de ilusão. Para ilusório, a gente poderia usar também um adjetivo enganoso, aquele que traz ilusão. Conclui-se das informações do texto, bem como do gráfico. Então, aqui nós temos um texto e também o gráfico nele incluso o quê? Então, vamos compreender aqui. Aqui está o nosso texto retirado do gov.br, a Ana, com adaptações, falando aqui da água, da utilização da água, do consumo da água aqui mesmo, quando fala lá o uso consultivo. E aqui nós temos o gráfico, observe, retirada de água no Brasil. Então, aqui para os usos setoriais da água, 70% do consumo, que equivale a 65 trilhões. Nós temos aqui quase 30 trilhões também relacionado à evaporação líquida por usos múltiplos. Total de água consumida no Brasil, 93 trilhões de litros ao ano. Nesses usos setoriais, é importante você compreender aqui, olha aqui, quanto é gasto na irrigação, no humano urbano, na indústria, no uso animal, nas termoelétricas, mineração e humano rural. Então, eu preciso observar também o texto que vem falando aqui, que a água é utilizada principalmente para irrigação de lavouras, abastecimento público, atividades industriais, geração de energia, extração mineral, aquicultura, navegação, turismo e lazer. São as informações que vão ao encontro dessas já citadas aqui no gráfico. Agora vamos às alternativas. As informações apresentadas no gráfico dizem respeito apenas, caro concursando, apareceu apenas, somente, nunca, sempre, duvide. Dizem respeito apenas aos usos consultivos das águas no Brasil, considerando-se a distinção estabelecida no segundo parágrafo do texto. Então vamos compreender quando fala aqui dessa distinção. Compreender no segundo parágrafo o que é este uso consultivo, aqueles que retiram e consomem água como o industrial. Já o não consultivo está relacionado ao turismo e ao lazer. Quando fala aqui na alternativa A que essas informações apresentadas no gráfico dizem respeito apenas aos usos consultivos das águas, perfeito, observe aqui. Qual é o uso consultivo? Está diretamente relacionado ao uso setorial da água. Então, este gráfico aqui está se referindo aos usos consultivos da água, como fala aqui na alternativa A, olha aqui, uso consultivo das águas, considerando-se a distinção. Compreendi o que é uso consultivo, como fala aqui no segundo parágrafo, que está relacionado ao uso estabelecido aqui no gráfico. Olha aqui, irrigação, humano urbano, isso daqui é o consultivo. E já o não consultivo seria o que vem estabelecido aqui, por exemplo, a evaporação líquida por usos múltiplos. Então, voltando aqui, alternativa A corretíssima. Quase um quarto da água consumida no Brasil advém de serviço de fornecimento de água encanada nas cidades. Será que é isso mesmo? Quando a gente vê aqui quase um quarto, olha aqui, humano urbano, 24,3%. Só que aqui nas alternativas está falando da água consumida no Brasil.
a água consumida no Brasil envolve tudo isso daqui, o uso consultivo e o não consultivo. Então, a água toda do Brasil teria que ser 24%, 24,3% deste total aqui. Mas aqui os 24,3% são somente dos usos setoriais da água. Então, aqui está errado, porque está falando que é da água consumida no Brasil. Não, ali é somente 24, quase um quarto do consumo consultivo. O turismo e o lazer não impactam o consumo de água no Brasil, por isso não aparecem no gráfico. Ok, não aparecem no gráfico, mas impactam. Olha aqui, 30% da água consumida está relacionado ao não consultivo, no qual estão inseridos o turismo e o lazer. Então, impacta. Consumo de água para irrigação compensa a retirada de água por evaporação, já que a irrigação despeja água no solo. Caro concursando, em momento nenhum fala disso aqui. A única coisa que traz aqui no gráfico é falando lá sobre a questão da irrigação. Mas em momento nenhum vai falar aqui que uma compensa a outra. Aqui eu tenho o princípio da extrapolação. Então, descarto. Extrapolação. A mineração e o uso rural de água são as atividades de menor impacto para a poluição hídrica. Ok, então vamos lá ver mineração e humano rural. Olha aqui, o que fala? Mineração e humano rural são as atividades que menos consomem água, certo? Agora, aqui está falando de poluição hídrica? Não. Lá está falando do consumo de água. Em momento nenhum citou a poluição hídrica. Texto para a próxima questão. De acordo com o texto, as estratégias competitivas constituem o meio pelo qual as empresas, até grifei aqui já para ficar mais fácil para a gente identificar. O que são essas estratégias competitivas? Elas refletem a maneira como as empresas se distinguem de suas concorrentes. Então, essas estratégias competitivas vão ser a maneira como as empresas se diferenciam das suas concorrentes. Olha aqui, se distinguem, se diferenciam, como aparece aqui na alternativa C. Basicamente, Ctrl+C, Ctrl+V, olha aqui da maneira que elas se distinguem, e aqui vem falando da maneira que elas se diferenciam das suas concorrentes. No terceiro período do sétimo parágrafo, o vocábulo que, no trecho em que narinas mais apuradas distinguem o perfume de árvores distantes, retoma. Então, este que, quando fala que ele retoma, ele será um pronome relativo. Pronome relativo, ele vai retomar o substantivo anterior. Então, disse o substantivo anterior. Então, vamos ver aqui, vamos ao início da frase. Dá para a frente da praça que recolhe o sol da tarde, ao passo que a outra sala, olhando para a montanha e o vale profundo, recebe uma doce brisa, em que as narinas mais apuradas distinguem o perfume de árvores. Então, quando fala lá que as narinas mais apuradas vão distinguir o perfume de árvores distantes, está relacionada a quê? A doce brisa. Então, a doce brisa eu poderia falar na qual as narinas. Então, este pronome relativo, ele está retomando aqui este termo, doce brisa. Então, o pronome relativo vai retomar o substantivo anterior. Então, já vi aqui que vai ser está se referindo à doce brisa. Chega a doce brisa, por ela ou nela, as narinas distinguem o perfume de árvores distantes. No segundo período do primeiro parágrafo, o pronome elas substitui o vocábulo. Muito fácil para você gabaritar as questões de Sebrasp. O que você precisa fazer? Localizar onde está e ler todo o parágrafo anterior para você saber, olha, este elas aqui, este elemento coesivo, ele está substituindo determinada palavra justamente para evitar a repetição. Então vamos ver aqui. Plantas com sede ou feridas podem murchar e empalidecer, mas agora sabemos que elas também emitem sons. Quem murcha ou empalidece? As plantas. Quem vai emitir sons quando passam por situações de estresse?
as plantas, como aparece aqui na alternativa C. Não tem erro. Identifique e compreenda. Está substituindo o quê? Julgue o item seguinte. No trecho, poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram. Substituição de no que por o que comprometeria a correção gramatical? Então, a gente precisa observar linha 8 aqui. Por isso, poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram. Vai comprometer? Vai. Eu não poderia falar. Tentam compreender o que exatamente se inscreveram. Por quê? Quem se inscreve em alguma coisa. Inscreva-se agora no meu canal, inscreva-se no meu curso. Então, inscrever exige a preposição em. Então, essa preposição em, ela virá aqui antes do pronome relativo. Em, mas o artigo o, no. Eu poderia fazer essa mudança? Não, porque comprometeria. Sendo assim, está certo. Julgue o item a seguir. No trecho, responder a questões. Se eu retirar o A, não prejudica a correção gramatical do texto? Observe. É a capacidade de responder a questões. Eu poderia falar responder a questões ou então responder questões. Pelo contexto aqui, você identifica que não vai interferir. Olha aqui. Chama atenção no chat GPT, é a capacidade de responder questões mais complexas. Pronto, certinho. Vai prejudicar? Não. Julgue o item que se segue relativo às ideias do texto. Cochilos curtos podem ser benéficos para uma parte da população, segundo estudo publicado na revista Science. Sebrasp, textos menores, mesmo assim sugiro que você não faça a leitura dele. Você olha o que traz no enunciado e volta ao texto para verificar se está correto ou não. O que aparece grifado aqui, eu que fiz, já para a gente identificar com mais facilidade a resposta. Então, está falando que esses cochilos podem ser benéficos para uma parte da população. Aqui está falando do tirar cochilos durante o dia. Pode ajudar a manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos. Olha a parte específica para a questão. Nossas descobertas sugerem que para algumas pessoas, ou seja, para parcela da população, cochilos curtos durante o dia podem ser uma parte do quebra-cabeça que pode ajudar a preservar a saúde do cérebro à medida que envelhecemos. Então, vai ao encontro daquilo que está estabelecido aqui na questão. Podem ser benéficos para uma parte da população? Corretíssimo aqui. Infere-se da fala da renomada pesquisadora, citada no 4º parágrafo, que o fato de os hábitos de cochilo terem sido autorrelatados, então não houve um acompanhamento, as pessoas relataram que elas cochilavam. Pode ser considerado um aspecto negativo do estudo mais recente sobre os impactos do cochilo na saúde cerebral. Vamos voltar aqui então. Embora o estudo tenha sido bem conduzido, as limitações incluem o fato de que os hábitos de cochilo foram autorrelatados. Então, vai ao encontro do que fala aqui. Observe aqui. O fato de os hábitos de cochilo terem sido autorrelatados pode ser considerado um aspecto negativo. Olha aqui. As limitações, olha aqui, sem a limitação, um aspecto negativo. Disse uma renomada pesquisadora que não participou da pesquisa. Mesmo com essas limitações, olha aqui trocou limitação pelo fato de um aspecto negativo. Então, mesmo com essas limitações, como ela fala aqui, este estudo é interessante porque acrescenta dados que indicam que o sono é importante para a saúde do cérebro. Mesmo com esta questão de eles terem sido autorrelatados, os hábitos de cochilo, pode ser considerado um aspecto negativo? Sim, como eu acabei de ler para vocês. Mais recente sobre impactos do cochilo na saúde cerebral. Então, o estudo é importante, como ela falou aqui? Sim, é importante, o cochilo é importante para a saúde do cérebro. O único ponto negativo aqui, as limitações aqui, é o fato desses cochilos terem sido autorrelatados, como fala aqui. Olha o aspecto negativo. Isso daqui é uma limitação, como é falado lá no texto. Observe o parágrafo seguinte. O vocábulo conforme introduz, no segundo período, uma oração que expressa em relação à oração subsequente circunstâncias de
conformidade. Então, aí você já vai se lembrar de quê? De que essas conjunções, aí nós temos dois tipos, as coordenadas, que são sintaticamente independentes, e as subordinadas, que vão nos trazer uma ideia de subordinação, ou seja, ela vai precisar de outra, ela vai depender sintaticamente de outra oração. Tem conjunção, eu sempre cito a VUNESP porque ela fala, você precisa observar os sentidos e as ideias que elas estabelecem. Você vê aqui conforme, traz uma ideia de conformidade, então quer dizer que está certo. Será? Eu preciso observar o contexto. SEBRASP traz sempre assim, o vocábulo conforme introduz. Você precisa voltar, não deixe de voltar ao texto para você observar o sentido. Ainda assim, nem tudo é um mar de rosas. Conforme as mulheres vão progredindo na carreira, esse cenário muda. Então você observa, à medida que elas vão progredindo na carreira, o cenário vai mudando. Então ali a gente não consegue observar aqui essa ideia de conformidade. Aqui nós temos uma ideia de proporcionalidade. Olha aqui, elas progridem, o cenário muda. Elas não progridem, o cenário não muda. Vocês conseguiram identificar aí? Então, aqui nós temos essa ideia de conformidade? Não, aqui é a ideia de proporcionalidade. As mulheres andam, a coisa muda. Elas param, a coisa para também. Importantíssimo você compreender e observar o sentido que traz na passagem. Julgue o item subsequente. No primeiro período, o vocábulo que está em destaque, o vocábulo que, introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que pode ser uma adjetiva restritiva ou explicativa? Pode sim. Precisa observar o contexto. No primeiro período... voltando aqui. Foi na Constituição de 1891 que, pela primeira vez. Foi que. Isso daqui está errado, porque aqui é uma partícula expletiva ou de realce, utilizou somente para realçar determinada passagem no texto. Então é muito comum a gente se lembrar do é que. Este é que, partícula de realce, você pode retirar. Observe, na Constituição de 1891, pela primeira vez o MP mereceu uma referência. Então você observa que você pode retirar que não faz falta. Partícula expletiva, como aparece, nada de adjetiva restritiva. Com relação aos aspectos do texto, julgue o item subsequente. Lembrando que, na prova da SEBRASP, aparece, por exemplo, só a palavra numa. O que eu faço? Eu trago esta palavra ou os termos contextualizados para você conseguir identificar melhor o significado desta palavra ou dos termos em determinado contexto. Muito importante, volte ao texto sempre que julgar necessário. A grafia, numa terceira acepção, a palavra designa os direitos de cada um de nós. Lá no primeiro parágrafo, é correta e correspondente à contração da preposição. Então, vamos ver aqui. Quando eu falo numa, é a contração da preposição em, com o artigo uma perfeito, é quando você vai juntar a preposição, eu poderia falar em uma terceira acepção. Então, aqui está correto. Eu contraí a preposição em com o artigo uma. Com relação às ideias, julgue o item que se segue. Com o uso do artigo definido na contração do em. Então, vamos identificar aqui. A implantação da penitenciária fazia parte do projeto civilizador oitocentista. Olha aqui, do projeto. Pressupõe-se que a autora parte do princípio de que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse projeto. Então, quando eu falo lá, fazia parte de o projeto. Então, aqui você observa também, como já falou aqui, a contração da preposição de com artigo definido o. O que quer dizer isso? Que está definindo, eu defini qual é o projeto. Então, quando eu falo assim, ó, o meu curso de português, eu especifiquei qual curso que é. Então, quando ela fala lá, fazia parte do projeto civilizador, aí eu sei qual. Artigo definido, ele vai definir aquele substantivo. Ele seria diferente de eu dizer, por exemplo,
faz parte de um projeto civilizador. Aí seria qual projeto? Eu não sei. Artigo indefinido, eu não consigo identificar qual é. Artigo definido, o, a, os e as, eu estou definindo qual é o projeto. Então, aí eu já tenho um conhecimento prévio. Olha, eu sei que é aquele projeto. Acerca das relações de concordância verbal estabelecidas no texto, julgue os seguintes itens. Concordância verbal, caro concursando, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Isso quer dizer, sujeito no plural, verbo no plural. No primeiro período do texto, a forma verbal alterou concorda com vida. O que eu disse? Então, tem de localizar o verbo, eu faço a pergunta com o verbo, neste caso, alterou para eu identificar o sujeito. Lembre-se de que sujeito no singular, verbo também no singular. Desse antigo verão que me alterou a vida. O que me alterou a vida? O verão. Então, verão aqui eu já vi que é sujeito. Aqui está falando que a forma verbal alterou concorda com vida, nada disso. Vi que o quê? O que alterou a minha vida foi o quê? Foi o verão. Então, aqui descarto. No quarto período do terceiro parágrafo, a forma verbal findaram concorda com os termos conversas, visitas, risos e negócios, os quais constituem núcleos do sujeito composto. Aí isso daqui. Não estou dizendo que é, mas quando aparecem vários núcleos, sujeito composto. Então vamos verificar lá para ver se findaram está concordando com essas passagens. Findaram as longas conversas no alpendre, as visitas, os risos sonoros, os negócios lentos. Então, o que você observa aqui? Que as longas conversas no alpendre, as visitas, os risos sonoros, os negócios lentos, eles findaram. Então, aqui eu observo que, de fato, eu tenho o quê? Um sujeito composto. Está falando que ele concorda com esses termos? Sim. Então, aqui nós podemos deixar a 2 como correta. No primeiro período do quarto parágrafo, a forma verbal faltou concorda com água. Vamos ver lá. Um dia faltou água em casa. A água faltou. Então, aqui neste caso, o verbo concordando com o sujeito em número e pessoa. Então, aqui eu vi que apenas 2 e 3 estão corretos, como aparece aqui.